Fala galera, tudo bem com vocês? Professora Laís Faria na área. Sou professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concurso. Também sou policial civil do estado de Minas Gerais. E nós do Vale Concurso preparamos várias aulas muito bacanas para vocês que vão prestar aí o concurso público da Polícia Penal do estado de Pernambuco. Todos os professores vão gravar aulas com várias dicas muito interessantes para ajudar vocês nesta aprovação. Antes da gente começar, vou pedir para vocês seguirem aí o nosso canal, ativar o sininho para que vocês não percam nenhuma aula, nenhuma dica, tá? Acompanhem tudo que os nossos professores postarem para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir essa aprovação. Gente, me conta aí de que estado que vocês são, de que cidade, de onde vocês estão saindo para fazer essa prova. É o primeiro concurso que vocês estão fazendo ou já está nessa fase de concurso aí há mais tempo e agora vai ser o último concurso que vocês vão prestar? Me conta aí um pouquinho de como que está sendo essa rotina de estudos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha só. Dei uma olhadinha lá no edital de vocês. Na parte, que me cabe, na parte de direito administrativo, e percebi que tá, assim, bem legal, as matérias estão tão bacanas, é o que geralmente cai em concurso público mesmo, né? Quando se cobra direito administrativo em concurso da Polícia Penal, não tem nada extraordinário, não tem nada que vocês vão ter que pegar e falar assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida, o que eu vou fazer agora? Então, vocês não precisam se preocupar, continuem aí mantendo o estudo de vocês, que eu acho que vai dar para a gente ver tudo que precisa ser visto até a data da prova. Até porque a gente tem um tempinho aí, um prazo bom, né? Dá para organizar direitinho, faça o cronograma de estudos bonitinho, que até o dia dessa prova, que é lá em abril, vai dar tempo de vocês verem todas as matérias, todo o conteúdo do seu edital. Tá bom? Então não precisa se preocupar, porque a gente tem um tempo bem bacana para realizar esses estudos. Olha só, hoje a nossa dica vai ser sobre o quê? Sobre responsabilidade civil do Estado. E vocês sabem o que é responsabilidade civil, pessoal? Já estudaram essa matéria? Tem gente que está começando agora, né? Tem gente que não é da área do direito, não estudou ainda. Então, assim, vamos começar do zero, tá? E vamos passar por todos os pontos que eu acho bem interessantes para a gente poder entender todo esse conteúdo, toda essa matéria aí, tá bom? Então, essa aula é para você que já estudou, que tá querendo relembrar, que tem alguns pontos que ainda não viu, como também você que ainda não estudou, e aqui você vai conseguir pegar essa essência da responsabilidade civil do Estado, tá? Então, não se preocupe se você nunca viu essa matéria, não tem problema, estamos aqui justamente para isso, para te ajudar a absorver esse conteúdo. Então, olha só, a gente começa falando um pouquinho da evolução histórica dessa responsabilidade civil do Estado. Como que ela, começou, como que ela chegou até os dias de hoje. Inicialmente, pessoal, lá atrás mesmo, a gente seguia aí a teoria da irresponsabilidade. É isso mesmo, é irresponsabilidade, tá? Por quê? Nessa época a gente fala que era o Estado absolutista, né? Então era o rei quem comandava. O rei comandava aí os seus súditos, ele era, a pessoa do mais alto escalão, só ele comandava aquela população. Então o rei acreditava que ele estava certo em tudo. O rei jamais errava, pessoal. Então, a gente fala que não existia a responsabilização do Estado lá naquela época, porque o rei não admitia que alguma coisa que ele ditasse, estaria de alguma forma errada e ele seria responsável por indenizar algum particular por algum ato que ele fez, Então, assim, naquela época não existia essa história de responsabilização, tá? A população gostou disso? Claro que não, Então, com o passar do tempo, isso foi mudando um pouquinho e essa história de teoria da irresponsabilidade
foi ficando para trás e aí a gente começou a adotar a teoria da responsabilidade civilista. O que quer dizer a teoria da responsabilidade civilista, gente? Olha só, lá no direito civil, a gente tem o quê? Geralmente é um particular que sofre um dano por outro particular, quando entra com a ação, pleiteando a indenização aí, né, por algum dano, o que ele foi lesado. Então é mais ou menos isso. Só que no direito civil, para o particular receber isso, ele tem que comprovar que aquela outra pessoa agiu com dolo ou com culpa, tá? Então aqui nessa teoria civilista vai ter que haver essa comprovação do dolo ou culpa, porque a gente tirou uma base lá do direito civil. Por isso que o nome é inclusive teoria da responsabilidade civilista. E por que que fala que é subjetiva? Pode ser um ou outro que vai aparecer na prova de vocês, tá? Também é teoria da responsabilidade civilista, subjetiva ou com culpa, tá? Pode aparecer esses nomes para vocês na hora da prova. O examinador pode trocar e aí vocês sabem que estamos tratando da mesma teoria, ok? E aí é o seguinte, lá naquela época existiam, o Estado poderia editar 2 atos. Atos de império e atos de gestão. Quando o Estado emitia atos de império, significa que ele se colocava em uma situação de superioridade para com o particular. É uma situação de verticalidade. Então, o Estado ele estaria sempre acima do particular. Nesse caso, pessoal, quando a gente fala que o Estado emitiu atos de império, então a gente continuaria adotando aquela teoria da irresponsabilidade, tá? Então continua se adotando a teoria da irresponsabilidade quando se tratar de atos de império. E quando se tratar de atos de gestão, como que funciona? Os atos de gestão era quando a administração pública se coloca em uma situação de igualdade com o particular. Tá? Então, nesses casos, quando a administração pública emitia esses atos de gestão, nesses casos, sim, a administração pública seria responsabilizada de acordo com a teoria da responsabilidade civilista. Então, o particular que sofreu algum dano, ele teria que comprovar o dolo ou culpa do agente, tá? Que causou aquele dano ao particular. Então, gente, precisa comprovar dolo ou culpa nessa teoria. O que que acontece? Por que que essa teoria não deu muito certo e foi sendo deixada para trás também? Porque, primeiro, esses atos de gestão e esses atos de império, na prática, era muito difícil identificar se o Estado estava editando um ato de gestão ou um ato de império. Então, o particular não conseguia distinguir isso muito bem. E, além disso, não se conseguia comprovar também o agente que causou o ato. Imagina, lá naquela época, gente, as coisas não eram tão transparentes assim, certo? Então, o particular acabava por ficar só nessa teoria da irresponsabilidade mesmo, porque ele não conseguia nem ter conhecimento de quem lhe causou o dano, qual foi o agente que causou o dano. Se o particular não sabe nem qual foi o agente que lhe causou o dano, como que ele conseguiria provar que o agente agiu com dolo ou com culpa? Então, estava complicado e essa teoria não deu muito certo também. E aí ela foi sendo deixada para trás e surgiu então a teoria da responsabilidade, da culpa do serviço. Então, nessa teoria, o particular, ele não precisaria mais comprovar o dolo ou culpa do agente que causou o dano. O que o particular precisaria provar então, pessoal? Aqui nessa teoria, o particular precisaria comprovar que o serviço, ele não funcionou. Ou o serviço funcionou mal, ou o serviço funcionou, mas funcionou atrasado, tá? Então aqui a culpa é do serviço, não mais da pessoa do agente.
Conseguiram ver a diferença aí? Melhorou para o particular? Melhorou, com certeza. Mas ainda assim, não foi suficiente. E aí, saímos então, deixamos essa teoria da falta de serviço de lado também. E passamos para a teoria da responsabilidade civil objetiva, que é a teoria adotada hoje, tá? Atualmente no Brasil. É essa a teoria que nós adotamos. O que é essa teoria? Quer dizer, pessoal, que a ideia é que eu vou pedir a indenização, né? É para o Estado ou para a pessoa jurídica vinculada, né? Que presta aquele serviço estatal. Então, eu não preciso me preocupar com o serviço de provar se o serviço funcionou, se o serviço não funcionou. Não preciso comprovar a culpa do agente. Então, o que eu preciso, professora? Comprovar para conseguir essa indenização estatal. Então, você vai ter que comprovar, são 3 elementos aqui. Olha só, conduta do agente, nexo de causalidade e dano. Então, o particular precisa comprovar esses 3 elementos para pleitear a ação de indenização contra o Estado. Vamos dar um exemplo aqui para vocês conseguirem, né, ilustrar isso aí um pouco melhor na cabeça de vocês. Olha só. Vamos dar o exemplo de que José estava lá, policial militar, dirigindo a viatura pela cidade. De repente, Maria está atravessando a rua e o José se distraiu, não viu, atropelou Maria. O que aconteceu? Maria quebrou um braço, quebrou uma perna, ficou sem trabalhar um mês. Olha o prejuízo da Maria por causa desse acidente, pessoal. Maria, então, resolve entrar com ação de indenização contra quem? Contra o Estado, porque José estava em serviço dirigindo uma viatura, né, da Polícia Militar. Então, Maria vai entrar com ação contra o Estado. Ela consegue comprovar esses 3 elementos aqui? Consegue, né, gente? Qual que é a conduta do agente? José dirigindo a viatura. Qual foi o dano? O dano foi a lesão, né, que Maria sofreu, e em virtude disso ela deixou de trabalhar, ela teve muita despesa hospitalar. E qual que é o nexo de causalidade? Isso só aconteceu com Maria porque José estava dirigindo a viatura e atropelou, correto? Então aqui Maria possui esses 3 elementos para poder entrar com essa ação de indenização? Possui, ok? E aí, Maria quer entrar com essa ação, falou assim, não vou entrar com essa ação contra o Estado não, porque quem tem que responder por isso é o José. Maria pode fazer isso, gente? Não, Maria não pode fazer isso. Por quê, pessoal? Porque o STF já falou pra gente que Maria não pode fazer isso em virtude de uma teoria que chama, vou colocar aqui pra vocês, é a teoria da dupla garantia. O que isso quer dizer, professora? Olha só, em virtude dessa teoria da dupla garantia, isso vai garantir, tem uma garantia para o particular e uma garantia também para o agente público. Qual que é a garantia que se dá para o particular? É a garantia de que ele não terá que comprovar nem dolo, nem culpa do agente para ele ingressar com a ação. Tá vendo? Porque aqui era isso, eu teria que provar o dolo ou culpa do agente para ingressar com a ação. Aqui nós estamos na responsabilidade civil objetiva. Então, Maria não precisa comprovar dolo ou culpa do agente. Ela pode entrar e ela deve entrar, né, diretamente contra o Estado. Ela não pode entrar contra o José, o policial militar que estava dirigindo a viatura, tá? E qual que é a outra garantia, gente? A outra garantia é a garantia do agente público. O agente público ele tem a garantia de que o particular jamais irá entrar com ação contra ele diretamente. Então, o agente público, se for responder por algo, ele irá responder apenas quando o Estado ajuizar o quê? Ajuizar uma ação de regresso.
Então, nesse caso aqui, sim, o agente público irá responder. Mas como que o agente público irá responder, pessoal? Para o Estado entrar, ajuizar essa ação de regresso, terá que ser comprovado dolo ou culpa do agente público que causou o dano. Então, será uma responsabilidade subjetiva, tá? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, se na prova de vocês perguntarem qual que é a responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, tá? Agora, caso o examinador perguntem para vocês qual que é a responsabilidade civil do agente público, gente, a responsabilidade civil do agente público é subjetiva, tá? Então não confundam, se na hora da prova tiver uma questãozinha parecida com essa para vocês, vocês já sabem que a responsabilidade civil objetiva serve para a pessoa jurídica, para o Estado, tá? E a responsabilidade subjetiva serve para a pessoa física, é para o agente, tá? Então não confundam isso na hora da prova. A responsabilidade civil do agente não é objetiva, vai ser uma responsabilidade subjetiva, porque o Estado precisa comprovar dolo ou culpa para que esse agente reembolse, né? Faça ressarcimento ao erário daqueles gastos que o Estado teve com ele. Por quê, professora? Porque o Estado, quando ele arca com essa indenização para o particular, de onde que ele tira o dinheiro para arcar com essa indenização? Esse dinheiro é retirado dos cofres públicos. Então, se o Estado entender que aquele agente agiu com dolo ou culpa, o Estado irá ingressar com ação de regresso para que haja o ressarcimento desse dinheiro, né, que foi gasto aí com essa indenização. E aí a doutrina traz pra gente alguns fundamentos jurídicos, tá? Por que que a gente, hoje a gente adota essa responsabilidade civil objetiva? Por conta desses dois fundamentos jurídicos aqui, olha só. Primeiro, princípio da repartição dos encargos. O que é isso, professora? Gente, esse princípio diz que se a população ela tem benefícios com as ações do Estado, ela também terá alguns prejuízos, que seria isso, né? Seria em caso do Estado ter que arcar com alguma indenização, esse dinheiro aí vai sair de onde? Dos cofres públicos. Quem que mantém os cofres públicos? A população, não é mesmo? É a coletividade que faz aí sua contribuição, então, através de impostos e tudo mais, aquele dinheiro está sendo mantido, está sendo pago pela coletividade, pela população. Então é isso. Se a população tem esses benefícios, tem toda uma garantia que o Estado proporciona, quando ocorre alguma situação assim, ela também tem que arcar com os prejuízos causados. É uma situação para manter o equilíbrio, tá? Entre os benefícios e os prejuízos. Aí a gente fala do princípio da repartição dos encargos. E o outro fundamento, gente? O outro fundamento é da teoria do risco administrativo. O que essa teoria quer dizer pra gente? Quer dizer que aquelas pessoas de direito público ou privado que prestam aí um serviço público, né, e assumem esse exercício da função administrativa, elas também assumem o risco inerente a essa função. Como assim, professora? Olha, gente, o nosso exemplo. A viatura lá sai dirigindo 24 horas por dia, troca turno, troca equipe e ela continua fazendo rondas na cidade. Isso é um risco. A viatura em circulação 24 horas por dia, ela gera um risco. Pode haver um acidente? Pode haver. É claro que alguém não quer que esse acidente aconteça, mas o Estado está assumindo o risco de que isso pode acontecer. É uma probabilidade. Então é isso que quer dizer. Quando aquelas pessoas jurídicas assumem essa função administrativa, ela também deve assumir, ela já está ciente que ela também está assumindo os riscos inerentes
que podem acontecer aí dessa função administrativa. Entenderam? E aí, gente, por que a gente adotou a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral que se contrapõe a ela? Coloquei aqui, ó, de vermelho para vocês, diferente, tá? Cai em prova assim mesmo. O Brasil, tratando-se da responsabilidade civil do Estado, adotou a teoria do risco integral, certo? Erradíssimo, pessoal, erradíssimo. Porque na teoria do risco integral, significaria dizer que o Brasil adotou a teoria de que qualquer coisa que aconteça aí, né, em virtude do serviço, da prestação de serviço aí da administração pública, o Estado teria que arcar com qualquer prejuízo, com qualquer coisa que acontecesse. E isso não é verdade, não é assim que acontece, tá? Então seria dizer que o Estado seria um indenizador universal. Para qualquer situação que acontecesse aí, causasse um dano, o Estado deveria arcar com esse prejuízo. Então, essa teoria do risco integral não foi adotada no Brasil. O que acontece? O STF, tá? A doutrina diz que não foi adotada de jeito nenhum. Mas o STF trouxe pra gente algumas situações em que sim, a teoria do risco integral seria adotada. Então, quais são essas situações? São 3 situações que eu coloquei aqui para vocês. Em caso de dano ambiental, em caso de dano nuclear, ou em caso de atos terroristas ou atos de guerra em aeronaves brasileiras. Então, nessas 3 hipóteses aqui, o STF falou que se ocorrer algum desses casos, o Estado é responsável, sim, pela indenização. Tá joia? Então é isso. Qual que é a outra diferença que a gente tem aqui, pessoal? Na teoria do risco integral, não há excludentes de ilicitude. Então, é realmente qualquer caso que ocorra, o Estado é responsável. Aqui na teoria do risco administrativo, a gente possui algumas excludentes de ilicitude. Casos que podem acontecer e o Estado, então, não será responsável por aquela indenização. Quais são esses casos, pessoal? A gente também tem 3 casos aí de excludentes da ilicitude. Primeiro, caso fortuito e força maior. O que é isso, professor? É um evento da natureza imprevisível, inevitável, certo? Que, nesse caso, quando acontece, não cabe aí a indenização pelo Estado. Querem um exemplo? Tá caindo uma tempestade lá na cidade. E aí, o carro de João tá lá estacionado em via pública. De repente, cai um raio, atinge o carro do João e aquele carro ficou destruído. João vai falar, meu carro estava estacionado em via pública, então eu tenho direito de indenização pelo Estado. João tem direito à indenização? Nesse caso, pessoal, não tem. Porque esse caso é um caso de excludente de ilicitude. Então, é um caso de excludente da responsabilidade do Estado, tá? Perdão, falei ilicitude, do lado do direito penal. É o excludente de responsabilidade estatal. Então, o Estado, ele não será responsabilizado a arcar com o prejuízo do carro do João. Tá vendo? Isso por quê? Porque adotamos a teoria do risco administrativo. Qual que é a segunda hipótese, então, dessa excludente de responsabilidade? É fato exclusivo de terceiro. Um terceiro, alheio àquela situação, não tem nada a ver, causa um dano ao particular que está usufruindo algum serviço público, tá? E aí, nesse caso, o Estado vai ser indenizado? Não. Nesse caso também há uma excludente de responsabilidade. Então, vamos dar um exemplo aqui. Maria está lá dentro do ônibus de transporte coletivo, né? Da concessionária de serviço público. E um terceiro, lá do lado de fora, lá no meio da rua, tacou uma pedra que atingiu Maria lá dentro do ônibus. O que o Estado teve, né? Qual foi a responsabilidade do Estado nesse caso? Foi alguma peça do ônibus que caiu, atingiu Maria, machucou?
Não, foi um terceiro que estava do lado de fora, nem usando o ônibus essa pessoa estava. Jogou uma pedra lá dentro que atingiu Maria. Nesse caso também, pessoal, haverá aí a excludente da responsabilidade estatal. Então, nesse caso também, o Estado não deverá indenizar, tá bom? E o último caso seria fato exclusivo da vítima. Quando a vítima, sozinha, causou aquele dano. A culpa foi toda da vítima, tá? Não foi parcial, a culpa foi exclusiva da vítima. Nesse caso, nós também teremos uma hipótese de excludente de responsabilidade. O Estado não deverá indenizar. Querem um exemplo? Maria se joga na frente daquela viatura. Ela quis se jogar, ela quis suicidar. Então, ela se jogou na frente da viatura quando viu que a viatura estava chegando próxima a ela. Ela se jogou. Nesse caso, gente, o Estado também não deverá indenizar por causa dessa excludente de responsabilidade. Entenderam? Então é isso, gente. Conseguimos passar por alguns pontinhos específicos aqui da responsabilidade civil do Estado. Pontos importantes, tá? Evolução histórica, cai em prova, professora? Cai, gente. Tudo, pode cair tudo. Então não deixem de estudar nada, tá? Passem por todos os pontos, o que tiver no seu edital tem a probabilidade de cair na sua prova. Então não deixem de estudar pensando, ah não, eu acho que evolução histórica eles não vão cobrar não. Gente, pode cair tudo, pode cair súmula, pode cair letra de lei, pode cair coisa da doutrina. Então, estudem tudo mesmo, tudo que vocês tiverem de conteúdo, de material aí, podem estudar, tá? É melhor a gente ir muito mais preparado na hora da prova. Então é isso, gente. Adorei estar aqui com vocês hoje. Teremos mais aulas de dica pela frente, tá? Nos acompanhem, sigam o canal do Vale, ativem aí o sininho para vocês não perderem nenhuma dica. Então é isso. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.